de norte a sul, de leste a oeste, neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Está no ar a Palavra de Deus, últimas notícias, experiência cristã, tudo para a sua ajuda espiritual. E agora com vocês, Pastor Moabel. Alô, meus irmãos, Pastor Moabel. E hoje vou postar um vídeo falando sobre a humilhação e exaltação de Jesus. E o texto será Filipenses, capítulo 2, do versículo 6 a 11. Antes, porém, gostaria de dizer que, conversando com o pastor Roberto Souza de Boston, Massachusetts, ele me falou sobre a nossa irmã Gina Coelho e o marido dela, que assistem o meu trabalho já há alguns anos, o que muito agradeço. Estou dedicando este vídeo ao casal, a irmã Gina Coelho e ao marido dela. Agradeço também muito a atenção do pastor Roberto. E agora, vamos ao assunto. Palavra do Senhor. Filipenses capítulo 2, versículo 6 em diante, que diz: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na terra, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Vocês sabem, a redenção do ser humano dependeu de Jesus Cristo. Adão pecou, Eva pecou, o mal entrou no mundo, germes entraram no mundo. Se Adão nunca tivesse pecado, não haveria hospitais, não haveriam funerárias, nem cemitérios. Claro que não haveria. Mas devido ao pecado ter entrado no mundo, chegamos a este ponto de ver entes queridos partirem desta vida e alguns ainda em idade muito jovem, o que nos traz muita tristeza. Vale lembrar que Deus fez o possível para salvar os homens, enviando para a terra anjos, enviando também profetas para pregar o arrependimento, sendo o último deles João Batista. João Batista encerrou a sua vida como profeta, perdendo o pescoço. Eu quero dizer a vocês que hoje há muitos profetas, se intitulam profetas, né? De brincadeirinha. Porque nenhum sofrimento vem a eles. Por que não vem? Porque não são profetas de Deus. Porque os que quiserem viver piamente no mundo sofrerão perseguições. Primeiro, Jesus era o Verbo. Ele era Deus. Estava com Deus. E nada do que foi feito sem ele, nada se fez. Jesus é o Criador de tudo. Deus, Jesus e o Espírito Santo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando a palavra Deus aparece no original, aparece Elohim, dizendo que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo.
Não vou entrar nesse detalhe hoje, mas Jesus Cristo era Deus. Estava na eternidade. E veio à terra para sofrer como homem. Despiu-se de toda a sua glória, de toda a sua majestade. E nasceu numa manjedoura. Agora, ele veio para ser servo, para lavar os pés, para curar os enfermos, para trabalhar como carpinteiro. Seria bom que todo pregador do Evangelho tivesse uma profissão como Jesus teve, né? Como Paulo teve. Como todos os profetas que eram profissionais em alguma área da vida. Jesus era Deus, agora desceu, era homem, tornou-se homem. Tinha barbas, olhar como olhar de homem, falar como falar de homem. E depois de homem tornou-se servo dos homens. Estava servindo quem? Aos homens. E ao servir aos homens, ele chegou ao ponto que para poder salvar o que devia ser salvo, ele teria que morrer pelos pecados dos homens. Morrer, perder a própria vida. Mas antes de Jesus Cristo morrer, ele foi muito humilhado. Sim, zombaram dele, batiam no rosto dele. Soldados batiam no rosto de Jesus e diziam: profetiza, quem te bateu? Eu tive um amigo que está na eternidade. Ele era soldado da polícia militar. E ele disse para mim um dia que os próprios policiais dizem que ele sofre muito porque policiais, gente do governo, bateu em Jesus no rosto dele e se tornou agora uma praga sobre os policiais. Palavra dele, não é minha, né? O que eu até não creio nisso, mas era o que ele dizia. Então, Jesus era Deus, tornou-se homem, tornou-se servo. E o servo, ele tem que servir. E ao ser chicoteado, julgado de uma maneira covarde e mentirosa, agora ele tinha que morrer. Atravessou Jerusalém com a cruz nas costas. Humilhação. A morte de cruz era a maior humilhação que podia acontecer a um homem. Depois, no momento que estava morrendo na cruz, a natureza sentiu a morte de Jesus, a ponto de os soldados chegarem a um acordo e disseram: na verdade, ele era o Filho de Deus. Mas agora era tarde demais. Vocês entendem? O reconhecimento dos soldados foi um reconhecimento tardio. Por isso te digo, melhor aceitar Jesus Cristo 1 minuto antes de sair desta vida do que nunca aceitá-lo e perder-se eternamente. Este minuto pode fazer uma diferença de sextilhões e sextilhões e sextilhões de anos na tua vida. Na eternidade, perdido para todo sempre. Vocês sabem, existem pessoas que vivem a vida inteira como ateu. Não crê em Deus. Mas quando está no acidente aéreo, ele crê em Deus. Ele diz: meu Deus! Eu vi uma pessoa da minha família que não cria em Deus. Ele não cria.
Mas eu vi ele, certa vez, indo para um acidente em Itajaí, e eu vi que na escuridão da noite ele gritou: meu Deus! Ah, meu Deus, né? Reconheceu que existe Deus. E mais tarde, quando estava no leito de morte, aos 34 anos, ele disse para a esposa: faz uma daquelas orações que eles fazem na televisão. Estava para sair desta vida. E como recentemente um jornalista estava para sair desta vida e não sabia. Estava com poucos dias, poucas horas para viajar para a eternidade. Para aqueles lugares que ele dizia que não existia, né? Passou a vida inteira zombando da palavra de Deus, xingando Deus, dizendo que Deus não existia, mas xingava Deus, né? De um modo dizia que não existia, de outro modo dizia que existia, ao xingar o Deus Todo-Poderoso. E aí, não vou dizer que foi a mão do destino, mas alguma coisa muito ruim aconteceu. O aparelho que ele viajava entrou em pane e caiu. E por bater em algo sólido, o helicóptero caiu em cima dele. Eu não estava lá, mas pessoas dizem que ele, estando embaixo do helicóptero, ele fazia sinal com a mão que ele queria escapar. Eu tenho certeza que naquele momento ele lembrou-se de Deus. Para mim ele não era um grande profissional, porque um grande profissional não xinga no ar. Ah, não! Eu venho trabalhando nesta área desde a minha juventude. Estou há mais de 50 anos no ar. Nunca xinguei em público, mas ele xingava qualquer coisa, né? Não tinha entendimento do mal que estava fazendo. E o que aconteceu? Claro que ele pensou em Deus, porque Deus é o último porto desta vida. É o nosso último amparo. É Deus. Então, Jesus era Deus, tornou-se homem, tornou-se servo, foi zombado, foi crucificado, padeceu sede, e o que ocorreu? Soldados, quando viram a natureza se revoltando, eles disseram, na verdade, ele era o Filho de Deus. Agora, isto é a humilhação de Jesus. Depois daí, ele começa a sua exaltação dada por Deus. Ele ressurgiu. É bom lembrar que a natureza todo ano ressurge. Há uma ressurreição da natureza. É uma lição para os homens. Claro, uma lição para os homens. Jesus também ressuscitou com um corpo glorioso. Em alguns lugares não foi reconhecido. E Deus deu um nome a ele, que é acima de todos os mortais que já andaram nesta terra. Qualquer nome que você pense que foi importante, o nome de Jesus está acima dele. Suas obras estão acima de qualquer coisa. Ele mesmo não escreveu um livro, mas bibliotecas e bibliotecas estão repletas de seus ensinos. Ele mesmo nunca participou de uma guerra, mas estão soldados em todo o mundo dispostos a perder a vida por amor à sua causa. Nome acima de todo nome. Joelhos de toda a terra, de todos que já habitaram sobre a terra,
se dobrarão perante o nome dele. Nome sobre todo nome, e todos os joelhos se dobrando. Hoje há pessoas que dobram só um joelho, né? Não sei como isso pode acontecer. Não sei como isso pode acontecer. De modo nenhum. É uma coisa muito interessante. Como é que as pessoas podem se aproximam de Deus e se ajoelham só com um joelho? E se ajoelham só com um joelho porque não querem dar a dignidade a Jesus Cristo que lhe merece. Não querem dar. Mas naquele dia é todo joelho. Não há como apresentar-se a Deus só com um joelho, como eles costumam fazer. Não, os dois joelhos. Eu tive um pastor que ele era meu pastor por alguns anos. Ele tinha o hábito de ajoelhar só com o joelho. E tinha gente que dizia que aquilo não estava certo. Não estou julgando, né? Mas ele fazia isso, né? Então, também toda língua confessará que ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Toda língua confessará, até daquele que nunca pôde emitir uma sentença. Ele dirá que Jesus é o Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é o Senhor do mundo inteiro. Eles dizem que o anticristo será o líder mundial. O anticristo nunca será o líder mundial. Em absoluto. O único ser que dominará este mundo todo será Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, conforme Filipenses 2, do versículo 6 ao versículo 11. E quando os cristãos começaram a servir a Jesus Cristo, eles depararam com um problema muito sério. Os imperadores queriam a glória para eles. Quando eles diziam, Jesus é Senhor, eles diziam, não, eu é que sou o Senhor. Quando ele sabia, ou ouvia dizer que alguém prestava cultos a Jesus, ele ficava enciumado. E começou a matar os servos de Deus. Muitos perderam o pescoço. Perderam as suas liberdades, suas famílias. Foram comidos pelos leões em Roma. Você ouviu bem a cidade que eu disse? Roma. Se você não crê em mim, procure estudar aonde morreram os cristãos servos de Deus. Roma. Não foi em Brasília, não foi em Buenos Aires, não foi em Washington, D.C., foi em Roma. Aquela Roma que vocês conhecem, que até hoje ainda está no poder. Um dia, todos os cidadãos de Roma terão que dobrar-se perante Jesus com os dois joelhos, confessar com a língua que Jesus é o Senhor de todos os homens. Muito obrigado a todos vocês. Como eu já tinha dito, este vídeo eu dedico à nossa irmã Gina Coelho, que vive em Massachusetts, e